Oi, Luciana. Oi, Noelle. Oi, Maria. Socorro. Oi, socorro. Podem ir entrando. Vou dar um tempinho pro pessoal começar a chegar, tá, gente? Enquanto isso, vocês vão me falando assim, ó. Se vocês estão me escutando bem. Se a imagem está boa. Eu amo o Ceará, socorro! Paula, bem-vinda. Paula Souza, Tastiane, bem-vinda. Roberta, bem-vindos. Bem-vindas, né? Porque só deu mulher até agora. Que isso, socorro! Nós somos demais, porque tu também, mulher. Vou te contar, hein? Pensa numa pessoa, numa professora criativa, essa Socorro, gente. Quem não conhece a Socorro precisa conhecer. Muito criativa ela. Calebinho quer vir dar um oi pra vocês. Vem, Caleb, dá um oi aqui pro pessoal. Fala, oi! Tá comendo. Vai lá, terminar de comer. A minha bola. Pega a bola, vai lá. Eu ia pegar isso. Isso. Ai. Pessoal, então, vamos começar, né? Porque senão a gente fica só enrolando. Eu tô querendo só abrir uma musiquinha aqui pra gente começar bem animado. Vocês viram que agora nós somos 10.000 seguidores? 10.000 maricotas, 10.000 camaradas, vocês viram? Uhul! Oi, Meire, bem-vinda! Oi, tia Lu, bem-vinda! Então, pessoal, a gente vai começar a nossa jornada. E a gente vai começar assim, eu vou falar pra vocês o que aconteceu comigo esse ano. Esse ano, eu tive a oportunidade, só um momento que eu tenho que dar um pause aqui no vídeo, senão ele vai começar a tocar, fora de hora. Esse ano, eu fui convidada para trabalhar com o berçário. Quem já trabalhou com berçário aí, levanta a mão. Fala aí pra mim. Quem já trabalhou com berçário? Quem já trabalhou com berçário? Esse tanto de gente já trabalhou com berçário? Débora Vieira, Wilza, Lucielder, Roberta, Débora já trabalhou com berçário, Socorro. Socorro é berçarista, né, Socorro? Socorro pega todo mundo do berçário e faz aquela festa. Então, pessoal, esse ano eu não tenho muita experiência com berçário. E esse ano foi a primeira vez, assim, que eu peguei firme o berçário, porque eu já tive uma experiência anterior, mas foi quando eu era uma estagiária. E só. Aí, esse ano, eu peguei uma sala de crianças de 1 para 2 anos. E eu fiquei, literalmente, assim, ó, sem saber o que fazer. Porque as crianças... Ó, a Socorro trabalha há 3 anos no berçário, tá vendo? Pois é, e eu não. E aí, as crianças de 1 e 2 anos gostam de fazer o quê, pessoal? Morder, não é, Socorro? Diga aí. Morder é uma disputa por brinquedo frequente. E aí, você tá lá no meio da sua história, de repente a criança nhaque na outra. E aí eu fiquei meio sem chão, sabe? As coisas que eu planejava eu não conseguia executar. E depois eu já não sabia mais o que planejar. E eu fiquei assim meio sem saber para onde ir.
Mas agora, passados 6 meses, o que acontece? Passados 6 meses, agora acho que eu apanhei bastante e aprendi um pouquinho. Então eu vou compartilhar com vocês o que eu aprendi, tá bom? Espero que ajude vocês, espero que seja útil. E quem usar alguma das ideias que eu vou dar aqui para vocês, depois me conta como é que foi, se funcionou, se não funcionou. Se puder tirar foto e compartilhar comigo, vai ser muito bom, tá bom? Então, o que eu pensei? Eu fiquei aqui matutando a minha cabecinha, porque eu gosto de ter uma sequência didática. E com os bebês, para mim, foi muito difícil ter essa sequência didática. Porque no primeiro semestre eu dava várias atividades, mas não tinha, ao meu ver, uma lógica de crescimento. Vocês conseguem entender? Então eu tentei trabalhar cores, mas aí depois eu não consegui e trabalhei só algumas atividades soltas e eu fiquei muito chateada porque eu não conseguia dar essa sequência no planejamento, começo, meio e fim, ou, né, muitas escolas aí trabalham com projetos, eu não consegui desenvolver um projeto assim. Mas, entretanto, todavia, agora penso que eu conseguirei. Vamos ver? O tema, então, que eu vou começar a trabalhar com eles será plantinhas e bichinhos. Então, eu vou começar falando, quem viu aí um post que eu coloquei da música Sementinhas, vocês viram? Eu utilizei esses recursos aqui que eu fiz com a ilustração no pratinho, tá vendo? Pratinho de papelão, atrás palito de picolé. E aí eu vou contando assim. Era uma vez uma sementinha. Essa sementinha foi parar no meio da terra e lá ela encontrou um buraquinho e ficou assim aconchegadinha naquele buraquinho. Então veio uma chuva forte e molhou aquela sementinha lá dentro da terra. Depois de tanto chover, sabe o que aconteceu? Apareceu o sol! E o sol aqueceu aquela semente que começou a se abrir e foi criando galinhos e galinhos até romper a terra. E então virou uma linda plantinha. E fim. Tá certo? Eu aprendi que com essa idade as histórias precisam ser curtinhas, rapidinhas, mas repetitivas. Então, num dia você trabalha a historinha assim. Foi a sua rodinha, aquele seu momento onde as crianças sentaram, se você conseguir fazer com que elas sentem. Eu tenho 2 auxiliares, agora eu tenho mais uma porque eu tenho um aluno especial, então na verdade agora eu tenho 3. E aí eu sempre peço a elas que mantenham as crianças sentadas durante esse momento da história. Contei a história curtinha porque o tempo de concentração deles é bem curto. Parou aí. No outro dia eu vou retomar o assunto. Aí eu venho no outro dia trazendo outro tipo de recurso, mas trabalhando o mesmo tema. Então o que eu pensei? Eu vou pegar uns potinhos, vocês imaginem aí porque eu tô sem o que eu vou dizer agora, mas vocês imaginem aí na cabecinha de vocês. Um potinho eu vou colocar terra, vou levar para a sala com a terra. O outro potinho eu vou levar com sementes, tá? Até peguei um pouquinho aqui de semente de feijão, mas eu vou levar vários tipos de sementes. E o terceiro potinho eu vou levar com água. Se você tiver um espaço na sua instituição, na sua escola, que tem horta, vai ser muito bacana. Lá na instituição que eu trabalho, tem horta. Primeiro eu vou trabalhar a sequência do plantio em sala com as crianças através desses potinhos e depois, no outro dia, eu vou levá-los até a horta para que eles plantem lá também. Então, peguei o potinho que tem a terra. Vamos fazer o buraquinho na terra? A criança vai pegar o dedinho e vai furar o buraquinho lá na terra.
Furou? Aí você, nesse momento, dá oportunidade para cada criança enfiar o dedinho e furar a terra. Depois que todos furaram, aí você dá uma sementinha por vez, de criança em criança, uma de cada vez. Pelo amor de Deus, que isso aqui é muito pequenininho. Pode parar no nariz, pode parar no ouvido e Jesus, ó, todo cuidado, toda atenção com a semente. Então, você vai trabalhar de criança uma por vez, cada criança na sua vez. Então, chamei a Maria. Maria, vamos colocar a semente dentro do buraquinho que você fez com seu dedinho? Aí a Maria colocou dentro da terra. Agora vamos fechar? Fechou! E assim, cada criança. Depois você pega o potinho da água. Agora vamos molhar a sementinha e deixa a criança molhar, coloca pouca água. Por quê? Porque eles vão, senão inunda a sementinha e já era. Então você coloca um pouquinho de água só. Colocou a água, muito bem. Agora a sementinha precisa ir para o sol, para ela crescer, para ela se abrir. Aí você deixa o potinho numa janela ou num espaço que você tiver lá na sua instituição, para que eles possam ver o desenvolvimento da plantinha. Tia, tá demorando, a plantinha não nasce. Aí você tem que explicar que a plantinha ela leva um tempo para poder germinar, sair da terra e crescer. Aí no outro dia, né? Passou um tempo, no outro dia, porque eu trabalho assim, ó. A roda de música, uma história curtinha ou uma atividade como essa dos potinhos, para lembrar o que a gente já falou antes, né? E uma atividade de movimento, de brincadeiras. Eles precisam de muito tempo, porque eu trabalho no SEMEN, então eles ficam lá o dia todo. Então a gente gasta muito tempo com banho, troca de fraldas. Então isso aí toma muito tempo. O cuidado também faz parte do educar, mas ele toma muito tempo. E se a gente não tomar cuidado, fica muito cuidando e a gente acaba ficando com um pouco do educar. Então eu quero manter esse equilíbrio de pelo menos todo dia a gente fazer pequenas tarefinhas. Então o meu esquema é o seguinte: cheguei, vamos sentar na rodinha, cantar 2 musiquinhas, uma historinha curtinha e uma atividade, porque eles não tomam banhos todos juntos, né? Vão de pouquinho em pouquinho, enquanto eles saem com os auxiliares ou comigo para tomar um banho, eu vou fazendo uma atividade na sala de brincadeiras. Daqui a pouco eu mostro as brincadeiras, agora eu tô mostrando as historinhas, né? Então tá, e a gente fez essa parte aqui. Depois, no outro dia, eu vou trabalhar o mesmo recurso, só que com aquela musiquinha que eu coloquei lá no post. Se você não viu o post, vai lá no meu feed, procura a musiquinha Sementes, que tem no YouTube. E aí você não vai falar mais nada, porque você já contou a história. Então você só vai colocar a música e vai mudando de acordo com a letra da canção. Muito bem. Aí você vai convidar as crianças, vai falar assim: olha, essa música ela é tão legal, mas tão legal, que dá pra gente fazer essa história com o nosso corpo. Vamos experimentar? Então você vai convidar as crianças para fazer junto com você. Olha, nós somos todos uma sementinha. Aí abaixa assim no chão. Nós somos todos uma sementinha. Estamos lá embaixo da terra. Aí, de repente, veio a chuva. Qual é o barulho que a chuva faz? Você pode pedir para as crianças fazerem. Aí elas vão fazer chuá, chuá, chuá. Isso, a chuva faz esse barulhinho. Tá chovendo e a sementinha tá lá embaixo da terra. Agora veio o sol. Olha o calor do sol. E as sementinhas paradinhas. E então, depois do sol, a sementinha começou a se mexer dentro da terra e foi levantando suas raízes e foi crescendo, crescendo, crescendo e virou uma plantinha.
sementinha. Então você pode encenar essa mesma historinha. Vocês percebem que é a mesma história? Só que de maneiras diferentes, né? Primeiro eu contei utilizando o recurso dos pratinhos, depois nós viemos para a atividade do potinho, enfatizando a mesma sequência, depois nós vamos fazer a mesma história com o nosso corpo e a participação dos bebês, das crianças, né? Vocês estão me entendendo? Tá tudo jóia? Para qual turma? Ah, então, são as criancinhas de 1, 2 anos, tá? São os babies, mas ela também serve para crianças maiores, tá bom? Os meus, agora eu já sei que eles conseguem. Talvez a sua turma não vá conseguir, porque a gente sabe que tem essas questões, né? Tem turmas que são mais desenvolvidas, tem turmas que conseguem fazer certas atividades, outras não. Mas a minha, de 1 para 2 anos, elas conseguem fazer essa atividade. Tá? Essa sequência, vocês percebem que é uma sequência que eu tô passando para vocês, né? Então, aí, depois, a gente vai começar a trabalhar as partes das plantinhas. Depois que você já ensinou sobre as sementinhas e que as sementinhas crescem, o que você vai falar? As sementinhas vão crescendo e depois que a sementinha cresce, ela vira o quê? Quem sabe? Ah, ela vira uma linda árvore. E a árvore tem partes, vocês sabiam? A árvore tem raiz, tem caule e tem folhas, frutos e flores. Olha lá! Que lindas flores, que belos frutos, que lindas folhas. Então aí você já vai começar a trabalhar as partes das plantinhas, certo? Outra historinha também que eu vou utilizar para falar da sementinha é uma historinha que é bíblica, mas que eu vou utilizar de outra forma. É a parábola do semeador, né? É a parábola do semeador. Agora, depois. Aí, eu vou mostrar para as minhas crianças, assim, ó. Eita, olha essa sementinha. Ela caiu no meio do caminho. Oh! E o passarinho comeu a sementinha. A sementinha não conseguiu entrar na terra, não conseguiu crescer. Olha, coitada da sementinha. Olha essa outra sementinha, cresceu no meio dos espinhos. E os espinhos sufocaram a semente e a semente foi morrendo. E tem outra semente que cresceu no meio das pedras, mas as pedras também não deixaram a semente crescer mais. Ela cresceu só um pouquinho. Ah, essa semente, ela parou numa terra boa e cresceu e deu muitos frutos. Aí você pode falar sobre as questões do plantio. O que atrapalha uma plantinha de crescer, né? Então, aqui nessa ilustração a gente pode ver. Ah, se o terreno for cheio de pedrinhas, que tem um tipo de solo que é bom para crescer as plantinhas, tem outros que não é. Então, se o terreno for cheio de pedrinhas, pode atrapalhar o crescimento das plantinhas. Ah, se tiver muitos espinhos, atrapalha também. Ih, o passarinho pode comer a sementinha. Eita, e aí a sementinha não cresce. Então, é outra forma de trabalhar o mesmo tema. Sementinhas. Opa, plantinhas. E aí, depois que você falou das partes da árvore, a gente pode falar sobre o cuidado e a preservação dessas plantinhas. Olha, nós temos aqui uma graminha muito feliz, que é muito bem cuidada e tratada pelos amiguinhos.
mas nós temos aqui uma graminha muito triste, porque todo mundo fica pisando nela e ninguém cuida dela, ninguém dá água pra graminha. Oh, ela tá tão tristinha. E aí você vai falando sobre o cuidado e o respeito, sobre não arrancar as folhinhas da árvore e tudo isso. Outra atividade que eu pensei também, que eu elaborei, foi porque lá no CMEI nós temos um espaço de areia, né? Onde as crianças brincam na areia. Então, você vai fazer uma coleta com as crianças. Todas aquelas folhas, aqueles galhos que estiverem pelo chão da escola, as crianças vão coletar. E depois você vai levá-los ao parque de areia. E eles vão brincar de plantar. Então você vai fazer um morrinho assim e vai colocar a folhinha que a criança catou, o galinho que a criança catou. Peraí, parece que tem perguntas aqui. Ah, tá. Já respondi, era a Mônica, né, Mônica? Já respondi suas perguntas. Então, essa é mais uma atividade com o mesmo tema, sementinhas, certo? Deixa eu ver aqui o que mais. Falei. Aí, o que acontece? Muito bem. O que acontece? O tema plantinhas puxa um outro tema, que são os bichinhos de jardim. Pessoal, esse tema que eu tô falando de plantinhas, ele vai levar aí um mês. Você tá me entendendo? É um mês trabalhando esse tema ou mais. Porque as aulas são curtinhas e tem que trabalhar a questão da repetição e memorização. Então, todo dia você vai bater na mesma tecla de maneiras diferentes. Você vai falar a mesma coisa de maneiras diferentes. Olá para todo mundo que está entrando agora. Neide, Manu, Patrícia, Emília, Aurélia, Pati, Luciana, Pati Medeiros, Joyce, Ana Torres. Todo mundo, hello! E aí, o tema sementinhas puxa outro tema, que são o quê? Os bichinhos de jardim, que é um tema muito legal e que os bebês se interessam demais. Porque quando eles veem um bichinho assim, ó, eles já acham muito interessante. Então, a gente vai trabalhar vários animaizinhos vários bichinhos de jardim. E você pode buscar musiquinhas que tem a ver com os animaizinhos de jardim. Por exemplo, eu trago aqui a formiguinha. E uma das músicas que eu gosto muito de trabalhar com a minha turma é assim, ó. Essa música é da Débora Munhoz. Formiguinha pequenininha, anda de levinho, assim, assim, assim. O elefante grandalhão anda pesadão, darão, darão, darão. Formiguinha pequenininha, anda de levinho, assim, assim, assim. O elefante grandalhão anda pesadão, darão, darão, darão. Tchau, elefante, tchau, dona formiga, vou pra minha casa, tralalalala. Tchau, elefante, tchau, dona formiga, vou pra minha casa, tralalalala. E aí, você pode resgatar várias músicas que tenham a ver com os bichinhos de jardim. Por exemplo, borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate e assim por diante. Aí eu vou trabalhando todos os bichinhos de jardim que eu puder, tá certo? Então a gente começou com as plantinhas e foi parar nos bichinhos, que são os bichinhos de jardim. Agora eu vou compartilhar com vocês, além dessa música da formiguinha, duas outras musiquinhas que fizeram muito sucesso com os meus bebês. Uma foi Zé Bochecha. É assim, ó. Olhei pra lá, olhei pra cá. Quando eu vi o Zé Bochecha, comecei a bochechar. Bochecha, bochecha, bochecha. Bate palmas pra parar. Hey! Legal?
De novo, curtinha, facinha. E eles adoram. De novo, tio, de novo. Olhei pra lá, olhei pra cá. Quando eu vi o Zé Bochecha, comecei a bochechar. Bochecha, bochecha, bochecha. Bate palmas pra parar. Parou. A outra musiquinha é da caixola musical, que eles também amaram. Que é assim, ó. Oi, oi. Aí eu vou passando e pegando na mãozinha deles. Oi, oi, que bom que está aqui. Voltamos pra escola pra aprender e divertir. Oi, oi, que bom que está aqui. Voltamos pra escola pra aprender e divertir. Aí você pode, depois que você for apertando a mãozinha deles, você pode entregar para cada criança 2 colherzinhas assim, ó, dessas mais resistentes, descartáveis, assim, ó. E pedir para que eles te acompanhem. Aí você vai cantar junto com eles. Assim, ó. Oi, oi, que bom que está aqui. Voltamos para a escola para aprender e divertir. Oi, oi, que bom que está aqui. Voltamos para a escola para aprender e divertir. Oi! Essas colherzinhas, aliás, não foram essas. Eu peguei colheres de verdade, de metal, na época. Mas agora eu comprei essas aqui. Por quê? Foi uma das coisas que me salvou o semestre passado. As crianças amaram esse recurso aqui, ó. Porque criança nessa idade adora testar as possibilidades sonoras. Outra coisa que eu usei bastante foi lata. Então eu entregava a lata e a colher. E a gente fazia, vou deixar a live salva. E a gente fazia uma farra. Vocês conhecem aquela música? Somos todos coloridos, pra pular e pra brincar. A gente cantou, foi muito legal. Outra atividade que eu fiz com essa lata, lá no CME onde eu trabalho, tem muito morro, sabe? Então eu subi no morrinho com as crianças, aí você já tá trabalhando o equilíbrio, a coordenação motora das crianças. E a gente subiu com as latinhas, cada criança foi levando a sua lata. E eu coloquei as crianças sentadas lá em cima do morro. E lá debaixo do morro eu gritava assim, rola a lata! E as crianças tinham que rolar a lata, jogar a lata lá do morro. E foi muito legal essa experiência também. Elas adoraram. Outra atividade muito bacana é esse recurso aqui, ó. Esses recursos eu uso quando as crianças, por exemplo, que tem o momento de tirar o lanche, né, das auxiliares e o meu, tem o momento do banho, e enquanto isso acontece, o que a gente faz com as crianças? Geralmente eu coloco música, né, na sala, mas eu também deixo alguns recursos para eles brincarem. E aí, uma possibilidade é essa aqui, ó, uma garrafa. Tem que trazer uma garrafa para cada criança, porque senão vai dar briga, vai dar chororô, eles vão tomar a garrafa do coleguinha e vai virar uma bagunça. Então, você tem que ter uma garrafa para cada criança, tá? Canudos coloridos. E aí, as crianças vão tentar colocar os canudos dentro da garrafa. Vocês precisam de ver o encanto que elas ficam com isso aqui, gente. Elas adoram. E depois que coloca tudo, vamos tirar os canudinhos lá de dentro. Uhul! É uma maravilha, eles adoram. Outra atividade legal é assim, ó. Aqui, ó. Você pega um pote com uma abertura um pouquinho mais larga. Isso aqui é aquele negócio de pôr rolo de papel higiênico, sabe, pessoal? Mas você pode procurar outro tipo de pote aí na sua casa. Aí, eu coloquei um barbante junto com um palito de picolé. E convidei as minhas crianças, tem que ser uma para cada ou então uma por vez, senão vira bagunça, a tentarem colocar dentro do buraco. Olha a atenção, a concentração que a criança desenvolve nisso aqui, ó. Vamos de novo? Ó, 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 ó. Sumiu. Cadê?
Achou! Elas amam. Oi, galera que tá entrando, sejam bem-vindos. Outra atividade muito bacana para trabalhar o movimento de pinça é essa daqui, ó. Pode ser no cabide, pode ser em caixa de papelão, mas esse movimento que a criança aperta e solta, aperta e puxa. Olha lá, tá vendo? É um movimento de pinça. Precisa ter toda uma atenção, uma coordenação visomotora, tá vendo? Para estabelecer isso aqui. E a criança dessa idade fica muito interessada nesse tipo de atividade. Fica um tempão brincando. Olha que interessante. Tá vendo? Eles adoram. Outra possibilidade muito legal. Eu peguei, isso aqui é um isopor, mas vocês podem usar caixa também. Tá vendo os palitos aqui, ó? Vamos colocar o palito? Ó. Vamos encaixar no lugar certo? Ó o buraquinho. Tirou, colocou. Tirou, colocou. Outra atividade que eles amam. Mais uma. Deixa eu ver aqui qual é a outra possibilidade que eu trouxe. Ah, aqui, ó. Tampinhas. Tá vendo? Várias tampinhas. Vamos passar as tampinhas de um pote pro outro? Olha lá. Ó, de novo. E vira uma farra. Jéssica, mas os meninos vão tacar as coisas na cabeça. Para isso você tem voz e corpo. Então você tem que ensinar, gente. É a fase, mas eu aprendi que eles aprendem com repetição. Então você vai ensinar, senta na roda, explica que não pode jogar no amiguinho e vai ensinando a maneira correta de agir com os recursos que você traz. Tá certo? E a última possibilidade que eu quero compartilhar com vocês, que vai ser sucesso e trazer muita paz e calmaria para a sua aula, são potes, tá vendo? Não precisa ser pote da Tupperware, mas pode ser aqueles potes mais baratinhos, vocês estão vendo? Os mais baratinhos. Por quê? O que acontece? As crianças vão ficar um tempão assim, ó, tentando encaixar, tentando achar a tampinha certa de cada pote. E esse negócio de abrir e fechar, isso entretém eles de uma maneira assim esplendorosa. Aí eles ficam assim, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Muito legal, não é? Vocês estão gostando? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Cuidado. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém? Muito bem, deixa eu ver se eu já falei sobre tudo. Então, pessoal, aí tem também a música do Marcelo Serralva. Além da música que eu coloquei no meu post, que vocês podem ir lá depois ver, das sementes, tem a música do Marcelo Serralva também, Sementinhas, que é uma música muito lindinha. Eu indico para vocês também trabalharem em sala de aula. E para encerrar a nossa live, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. O Caleb apareceu. Fala com o pessoal, fala oi! Oi! E para encerrar a nossa live, eu quero convidar. Que bom, Cleice Machado, que você está gostando. Você é professora do Fundamental, mas é mãe de um bebê. Muito bem. Essas atividades, pessoal, muitas, eu fiz com o Caleb, quando o Caleb era bebezinho, né? Ela mandou um coração para você, ó. Alguém mandou um coração. Então, ele conhece muito bem algumas dessas atividades que ele fez quando ele era bebezinho. Essa do palito, do prendedor. E foram atividades que estimularam bastante o desenvolvimento do Caleb. E eu só tenho respostas positivas com relação a elas, porque ele é muito elogiado em sala de aula com relação à sua coordenação motora, com relação à sua atenção, à sua concentração. E são atividades que você
pode, né, quem não entende muito bem pode achar que não desenvolve, mas quem conhece a fundo sabe que são atividades riquíssimas que desenvolvem sim várias coisas nas crianças, né? Várias capacidades, várias habilidades nas crianças, tá certo? Então, pessoal, para finalizar, eu quero convidar você que me segue, você que tá feliz que somos 10.000 seguidores, eu quero convidar você a entrar no nosso grupo de desafio pedagógico, tá? Algumas pessoas estão me perguntando, a tia Luzi falou que você é muito fofo, Caleb. Algumas pessoas estão me perguntando, o valor é R$48, são 15 dias, tá certo? De desafios que eu vou passar para vocês. Esses desafios são assim, ó, eu vou passar atividades que vocês vão fazer em sala de aula ou atividades que vocês vão refletir, pensar em possibilidades, pensar na sua atuação pedagógica, em como melhorar, em como crescer. E vou compartilhar também tudo que eu aprendi durante esse tempo de professora. Eu tenho aí mais de 10 anos de experiência e eu quero compartilhar tudo que eu aprendi com vocês em sala de aula. Então eu convido você que é professor, que é professora e quer crescer, quer melhorar, quer aprender novas coisas, quer ser mais lúdico, quer aprender a contar histórias, quer aprender jogos diferentes, venha comigo e vamos participar desse grupo de desafio, tá certo? O link para inscrição tá lá na bio, no link azul, você pode se cadastrar, tá certo? E quem for fazer o pagamento me manda o comprovante e eu te adiciono ao grupo. Serão momentos riquíssimos de muita partilha e crescimento. Um beijo para todos vocês e até mais. Dá tchau, Caleb. Tchau. Beijo, pessoal. Obrigada, Jéssica. Mas são muito importantes para a aprendizagem deles. É verdade, socorro. Um beijão para vocês. Tchau.